Olá galera, tudo bom com vocês? Me chamo William Cavalcante e mesmo estando aí um tempinho afastado do canal do YouTube, eu vim trazer para vocês essa informação e também mais que uma curiosidade, né? Falando sobre as ramificações da Igreja Católica e algo que pouquíssima gente sabe, é que além da Igreja Católica do Papa Francisco, a igreja situada em Roma, existem várias outras ramificações existentes pelo mundo inteiro, até mesmo um outro Papa existente na Espanha, chamado Papa Pedro III. Pois bem, além da Igreja Católica ali originada por volta do século I depois de Cristo, com os chamados discípulos, mas como sabemos, alguns historiadores não tratam a Igreja Católica daquele período ali como o nome que conhecemos hoje, mas naquele período vivia uma vertente ali do cristianismo, ou seja, uma ascensão cristã, não necessariamente a Igreja Católica, que foi ter esse nome, né, ali originado pelo Santo Inácio de Antioquia, que trouxe esse católicos, ou seja, esse universal, a Igreja Universal, é o que significa a palavra católico, universal. Então foi surgir ali por volta do século II com Santo Inácio de Antioquia, que trouxe essa nomenclatura para o que denominava ali um surgimento de uma nova igreja cristã. Como nós sabemos, ali naquele período entre o século I até o século VIII, existiam as chamadas heresias, que eram várias outras vertentes religiosas, como existem hoje, várias vertentes cristãs, né? Que vão pregar coisas totalmente diferentes uma da outra, mas muitas vezes pautadas no cristianismo. No entanto, não tem a unidade, não tem a união e não pensam da mesma forma. Cada uma vai tomando o seu jeito de pensar aí e vai tomando as suas rédeas a partir daquilo que se compreende dos evangelhos. Mas, diferentemente dos dias de hoje, naquele tempo não existia os evangelhos bíblicos compostos como nós temos hoje, né? A Bíblia todinha bonitinha, feita, com zíper e tudo. Mas naquele tempo ali o que acontecia era que existia livros perdidos, pessoas que levavam e carregavam para lá e para cá esses livros escritos pelos apóstolos e por discípulos de Jesus Cristo, que muitas vezes eram mortos, assassinados e muita coisa ali naquele tempo foi queimada. E o que temos hoje são resquícios aí daquilo que sobrou daquele período e de mártires e muitos cristãos que guardaram as 7 chaves, tais obras que conhecemos hoje por evangelhos, cartas e também outras inscrições feitas pelos apóstolos e discípulos daquela época. Naquele período ali se saía várias teorias sobre a existência de Jesus, a não existência, se ele era homem, se ele era Deus, se ele era apenas Deus e não um homem, ou se ele era um homem e não era Deus, ou até mesmo questionavam-se sobre se Jesus teria ressuscitado ou não dos mortos. Outras teorias diziam que apenas a questão da ressurreição de Jesus Cristo foi uma armação dos seus apóstolos, para que a sua vertente religiosa pudesse crescer cada vez mais ali, pautado numa misticidade voltada na salvação, na interação e também no ressuscitamento daquele que havia morrido na cruz. Depois da descida de Pentecostes, ali 50 dias depois da Páscoa do Senhor, os discípulos saíram, né, em evangelização, pautados no que disse Jesus Cristo antes do seu falecimento, né, que ide ao mundo inteiro e levai a boa nova, ide ao mundo inteiro e evangelizai. E tomados por esse incentivo do evangelho e abraçados pelo Espírito Santo, eles foram levar então aí a boa nova a todas as gerações. Então, formou-se várias localidades que sediaram a Igreja Católica e essa ascensão na Igreja Católica. A primeira sede foi originada em Roma. A segunda sede foi originada em Constantinopla e a outra foi ali em Alexandria. A sede de Roma era governada pelo Papa, chamado Papa, ou seja, o Pai, aquele que governa, e a igreja de Constantinopla e a igreja de Alexandria
eram então coordenadas pelos chamados patriarcas. Depois de algum tempo, a igreja de Alexandria perdeu a sua força por questões políticas e burocráticas. Acabou saindo e ficando apenas a igreja católica em Roma e a igreja católica de Constantinopla. A igreja de Roma é liderada pelo Papa e a igreja de Constantinopla liderada aí por um patriarca. Mas nesse período aí eles viviam em inteira comunhão, intensa comunhão, até o ano de 1053. Até o ano de 1053. Aí neste ano de 1053 houve então um rompimento da igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. Então o que foi que aconteceu aí? O patriarca de Constantinopla deixou de prestar obediência máxima ao Papa de Roma. Então eles se tornaram independentes da igreja de Roma. Então a localização ali de evangelização da igreja de Constantinopla formou então que compreendemos hoje por Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E, por outro lado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma evangelizando no Oriente, que é o caso da Igreja Ortodoxa, e a outra evangelizando no Ocidente, que é o caso da Igreja Romana. Hoje, são mais de 1,3 bilhões de católicos romanos. Então, mesmo aí com essa divisão, nos dias de hoje, a Igreja Católica Romana ainda detém a maior parte dos crentes e também dos fiéis que elas governam. Ou seja, até mesmo não seria tantos os outros participantes, mas pelo menos são essa contagem dos batizados das igrejas católicas romanas. Mas aí, depois de um certo tempo, ocorreu o que chamamos da Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante não vem em voga aqui porque ela se tornou outra vertente totalmente diferente da Igreja Católica. Ela não tomou mais o nome de católico, ou seja, elas se separaram mesmo brutalmente, que foi então a origem da Igreja Luterana. Mas essa nós não vamos entrar em voga, não vamos entrar no critério de estudo sobre ela, porque estamos pegando aqui as vertentes das igrejas católicas. Aí, outro momento de separação foi no ano de 1534. Esse ano aí que foi que aconteceu? Havia um rei chamado Henrique VIII, um cara devotíssimo, católico. Ele até queimou ali os escritos de Lutero, fez parte da Inquisição e tudo, se dizia ser um cara muito católico, muito devoto. Mas aí o que aconteceu? Uma coisa totalmente inusitada. Ele se casou-se com Catarina de Aragão e ocorreu que Catarina de Aragão não podia dar filhos masculinos, né? Não podia dar um herdeiro homem para o rei. Mas aí isso não quer dizer muita coisa, porque quando o cara quer ser safado, ele é safado. Então o que ele estava querendo mesmo, na verdade, era dar uns pega em Ana Bolena. Ana Bolena também ali, fazendo parte da corte, foi a sedutora do rei Henrique VIII. Mas aí aconteceu que, para que Henrique VIII casasse com Ana Bolena, ele tinha que divorciar-se. Mas existia aí um problema muito sério. Que problema era esse? É que a Igreja Católica Romana não aceita divórcio. Não existe divórcio na Igreja Católica Romana. Então, o que foi que eles fizeram? Já que não existia divórcio, ele se revoltou com o Papa da época e acabou criando a Igreja Anglicana. Aí, para as meninas que acharam que o Rodrigo Hilbert foi muito romântico por fazer uma capela para casar-se com sua amada, melhor fez o Henrique VIII, que fundou uma igreja para poder se casar com sua amada, né? Interessante isso aí que fez o rei Henrique VIII. O final da história desses dois amantes aí foi que ele ficou revoltado com a Ana Bolena e acabou degolando a pobre coitada. Pobre mulher. Vamos passando agora aí pela outra igreja católica, outra ramificação católica. Aqui no Brasil existem várias igrejas católicas, não só a anglicana, também não só a igreja ortodoxa, mas também
as várias outras denominações, que é a Igreja Brasileira, a Igreja Católica Renovada, e por aí vai, tantas ramificações que não vamos nos ater nela, né? Nós vamos nos ater a quem? A um novo Papa, a um outro Papa, ou seja, tem o Papa Francisco lá em Roma, tem o Bento XVI que está aí emérito, mas tem outro Papa em vigência. Quem é esse cara? Ele se chama Papa Pedro III e é o Papa da Igreja Católica, Apostólica e Palmariana. A Igreja Palmariana foi originada a partir das aparições da Santíssima Virgem Maria, das manifestações celestiais, angelicais, acontecidas lá em Palmar de Troia, na Espanha, iniciando aí no ano de 1968, né? Então, para os palmarianos, a verdadeira Igreja de Cristo deixou de estar em Roma no dia 6 de agosto do ano de 1978 e foi trasladada para Palmar de Troia. Aí nesse período foi eleito um novo Papa, chamado Papa Gregório XVII, né? Então, aí eles saíram, né? Se separaram da Igreja Católica nesse período a partir das visões, ou seja, do receptor das mensagens celestiais, que era Clemente Domingues e Gomes, que é o Papa Gregório XVII. Segundo as manifestações celestiais que ocorriam ali em El Palmar, eles viram a sagrada face de Deus, de Jesus, né? E também as aparições da Virgem Maria. Nós, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, siervo de los siervos de Dios, patriarca del Palmar de Troya, de gloria iglesia, heraldo del Señor Dios de los ejércitos, buen pastor de las almas, inflamar del cielo de Elías y defensor de los derechos de Dios y de la iglesia. Aí, a partir disso tudo, eles saíram, né, da comunhão da Igreja Católica Romana e fundaram a igreja dele. Os palmarianos, eles consideram o Papa Paulo VI, né, a quem eles veneram como mártir espiritual, e seus predecessores como os verdadeiros pontífices máximos da catolicidade, né? Mas sustentam, com base em supostas aparições marianas, que a sede de Roma foi transferida para o povoado de Andaluz, em El Palmar. Então, a Igreja Católica Palmariana teve 4 pontífices até então. O primeiro, que é o Papa Gregório XVII, né, que se declarou Papa aí em 6 de agosto de 1978 e comandou a Igreja até o ano de 2005. Depois dele foi Manuel Alonso Corral, chamado Papa Pedro II, que foi o cofundador da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, que sucedeu Clemente em 2005, né? Liderando então a igreja até o ano de 2011. Pedro II foi sucedido por Guinness de Jesus Hernández, que foi o chamado Gregório XVIII, em 2011. Mas Hernández renunciou em 2006 para se casar com uma freira palmariana e foi então sucedido pelo suíço Marcus Joseph, né, que é o atual Papa da Igreja Palmariana, que é o Papa Pedro III. A Igreja Palmariana, ela não celebra o rito tridentino da missa, instituída pelo Papa Pio V no século XVI, como a maioria dos grupos tradicionalistas católicos costuma fazer. Como nós podemos ver também, a Igreja Palmariana traz consigo aí imbuído de uma tradição irregada, de toda uma pompa litúrgica, de toda uma vestimenta e tal, como se fosse aí na Idade Média, né? No ano de 1983, o Papa Clemente Domingues instituiu um novo rito que se resume somente às palavras da consagração da hóstia do vinho e a comunhão do celebrante e dos fiéis, né? Então, a missa palmariana é muito curta, ela vai durar cerca de 5 minutos. Então, os sacerdotes palmarianos atualmente celebram 11 missas de uma só vez no intervalo de 1 hora. E esse conjunto de celebrações eles dão o nome de turno de missas.
Outra particularidade da Igreja Palmariana é a sua crença na presença real da Virgem Maria na Eucaristia. Para eles, assim como Jesus está na Eucaristia, Maria também está presente na Eucaristia. Então, essa é a curiosidade que eu acredito que pouquíssima gente sabe da Igreja Palmariana, ali no interior da Espanha. Uma igreja muito bonita, muito pomposa e também muito interessante para a gente verificar nos dias de hoje. Até mais, um abraço, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem aí o seu like.